Polícia Federal listou movimentações financeiras atípicas dos advogados Nelson Williams e Willier Tomás e do empresário Paulo Otávio na apuração sobre fraudes em descontos de aposentadoria do INSS. Os dados estão num conjunto de relatórios que citam transações de centenas de pessoas e empresas. A Justiça tornou públicos esses relatórios ao levantar o sigilo de parte dos processos no fim de abril, incluindo informações fiscais, bancárias de pessoas que não são investigadas. O sigilo voltou a ser estabelecido agora nas últimas semanas. A Polícia Federal analisou relatórios de inteligência financeira do COAF que mencionam movimentações dos advogados e do empresário, entre outras centenas de pessoas e empresas. Os dados incluem movimentações de 4 bilhões e 600 milhões de reais do escritório de advocacia e de uma empresa de investimentos de Nelson Williams, feitas de julho de 2019 ao mesmo mês de 2024. Cerca de metade do valor é de créditos ligados às contas do advogado, enquanto o restante é dos débitos. Em 2024, o site Metrópolis noticiou que um relatório do COAF citava pagamentos de mais de 15 milhões de reais feitos por Williams a Camisote. Em nota, a assessoria de Nelson Williams disse que ele e seu escritório não são alvos de investigação e não foram notificados para prestar qualquer informações também. Afirmou que os valores pagos à Camisote são relacionados à compra de um imóvel de transação de natureza privada. Bom, Hilton, e é claro que a gente observa que esse caso vai trazendo algumas consequências e o calendário de pagamento, que é o mais importante, né? O aposentado, o pensionista que foi lesado, salvo engano, tem até o dia 31 de dezembro, até o fim do ano, para ser ressarcido. Pois é, Diego, esse caso é muito importante. A gente tem que lembrar, né? É a dimensão da situação. É o INSS, a gente está falando da Previdência de todos os brasileiros, a gente está falando de volumes muito grandes de dinheiro, a gente está falando de uma questão que perpassou governos, né? Não foi agora que aconteceu, faz anos que isso vem acontecendo. Então, daí dá para a gente ter uma ideia da dimensão deste problema. E por isso mesmo, é muito provável que tenha muita gente envolvida. E isso vai acontecer, a gente espera até que aconteça de aparecerem os envolvidos nesse... Não dá nem para dizer que é um desvio, né? É um grande esquema. E pode ter empresários, advogados, políticos, pode ter muita gente envolvida que vai aparecendo. Por outro lado, também tem que tomar cuidado com essas informações que de repente aparecem sem estar muito claras, né? No caso desses advogados, o que foi exatamente que aconteceu para que eles fossem investigados não foi divulgado. E aí a gente pode criar até um problema de atrapalhar a investigação ou de criar uma cortina de fumaça, né? E esconder o que realmente está acontecendo. Então tudo isso tem que ser investigado com cuidado, mas é importante que todo brasileiro preste atenção, não apenas aqueles que foram lesados, né, que tiveram a sua aposentadoria desviada, mas tem todo mundo prestar atenção, porque isso é o nosso futuro, né? É o país ali que está sendo lesado. A gente tem que prestar muita atenção nisso. E você, Murilo? Não, é mais um caso que vem à tona que expõe toda uma crise envolvendo um órgão super importante no pagamento de pensões e aposentadorias, que é o INSS, né? A própria credibilidade do órgão já foi colocada agora em xeque diante de tanto descalabro vindo à tona. É o que eu chamo o capitalismo de Estado vinculado aos sindicatos, né? A mistura do público com o privado. Então, certamente, com o andamento das investigações, muito provavelmente vamos ter um envolvimento não só de corpo de funcionários públicos do órgão, mas também de empresários do país, né, que possam ter se beneficiado desse esquema, né, e, sobretudo, os sindicatos, né, que diz defender o trabalhador, o aposentado, mas na verdade houve, como os relatórios já mostraram, um grande esquema de desvio de recurso de aposentados e pensionistas.
nos últimos 10 anos, a estimativa é que foram mais de 10 bilhões de reais tungados dos contra-cheques de aposentados e pensionistas, né? E é um tema, Daniel, que vem à tona no ano pré-eleitoral, né? Olhando para o lado político, é uma bomba armada, não só para a atual gestão, que vai ter que lidar com o problema, mas é um problema também que vieram de outros governos, né? Então, certamente vai ser um tema que vai ser muito explorado em 2026, e o tema da corrupção da moralidade deve voltar à tona, né? E o INSS vai estar no centro desse jogo e do debate eleitoral também para 2026. O ministro do Supremo, Luiz Fux, deu 10 dias para que o presidente da Câmara, Hugo Mota, apresente informações sobre o pedido de instalação da CPI do INSS. O documento atende a um pedido do deputado Nicolas Ferreira, do PL. O parlamentar ingressou com um mandado de segurança na corte na semana passada para obrigar a Câmara a instalar uma CPI que vai investigar fraudes em descontos de aposentadorias e pensões do INSS. O deputado argumenta que o Supremo tem jurisprudência para determinar à Câmara a instalação de comissões do tipo, como fez com o caso da CPI da Covid. Fux ainda pediu informações ao INSS, também à Controladoria Geral da União e à Polícia Federal sobre o andamento das investigações do caso. A bancada de oposição conseguiu o número necessário de assinaturas e apresentou no mês passado um requerimento para criar a CPI do INSS. Mas o pedido aguarda a decisão de Hugo Mota, que precisa autorizar a instalação do colegiado. Ele afirmou que ainda precisa analisar uma fila de outros pedidos de CPI para decidir quais comissões vão ser criadas. Há uma lista de pelo menos 14 requerimentos de comissões de inquérito aguardando autorização. Bom, Hilton, são vários os pedidos de CPI. Hugo Mota tem se escorado nisso para não abrir a CPI na Câmara, mas há também um outro caminho que é no Senado, né? A CPI mista. O governo tem tentado impedir que essa CPI avance e alguns dizem que é muito difícil, que ela deve acabar saindo. Sim, certamente. É muito difícil, né? Como aconteceu com a CPI da Covid, que apareceu na reportagem, acho bem interessante isso, que a CPI da Covid também ela acabou ocorrendo numa situação em que o governo tinha apoio, né, para impedir, mas o STF acabou influenciando. Também deve acontecer, é muito importante, né? Esse caso é realmente um dos mais importantes do momento, então não tem como, né, escapar de uma CPI. O que o governo deve fazer é tentar adiar ao máximo e também ali, enquanto isso, né, se municiar para atacar também os outros governos que vieram antes, como principalmente, né, o Temer e Bolsonaro, evidentemente que vão evitar também chegar no governo Dilma. Mas é uma questão que o Murilo até comentou que eu acho que é muito importante lembrar. A gente está pouco mais de um ano da eleição, né? 1 ano e 4 meses. E esse pode ser o grande tema para a eleição do próximo ano. Não só para falar do presidente, mas vai ter uma briga muito grande, principalmente pelo Senado, né? Nós vemos a movimentação dos partidos para conseguir mais espaço no Senado, e essa deve ser uma questão que vai ser levada para o próximo ano. E dependendo do que ocorrer na CPI, né, talvez ela já seja uma arena eleitoral. O que a gente vê nas declarações dos deputados, dos senadores, é muito mais uma preocupação eleitoral do que uma preocupação em resolver o problema. Até porque pode ser que os seus partidos também estejam envolvidos com alguém, né, envolvido nesse problema do INSS. E aí vai ser um grande jogo que nós vamos ver. Tanto de parte do governo para tentar ligar a investigação a governos passados, como por parte da oposição para tentar fechar a investigação no governo atual. Isso vai ser um jogo que, infelizmente, vai estar pouco preocupado com a realidade de resolver o problema, mas muito mais com a eleição do próximo ano.
A CPI, em geral, ela é bem política, né? Claro, composta por políticos, tem o objetivo de desgastar aqueles que são alvo da investigação. O que acontece, Murilo, aqui essa fraude começou lá atrás, né? Ainda no governo Bolsonaro. Então, a depender daquilo que for apurado, pode pegar mal também para a oposição. Exato, Diego. É uma crise que abarca não só o atual governo, mas começou no governo anterior, né? E a base do atual governo aposta, como a CPI vai ser inevitável, o que vai ser definido agora é se ela vai ser somente da Câmara ou se ela vai ser uma CPMI, que seria uma mista, incluindo membros do Senado e da Câmara. Esse é um ponto a ser resolvido. Para ela ser instalada, ela precisa ser lida pelo presidente do Congresso Nacional, a CPMI mista, que é o senador Davi Alcolumbre, que já manifestou ao governo de que vai ser inevitável a instalação e, muito provavelmente, ele vai jogar um pouquinho mais para frente, após o recesso parlamentar, para começar em agosto. O governo trabalha com algumas questões, por exemplo, a definição de postos-chave na CPI, né? A presidência da CPI é super importante porque vai guiar o tom das investigações e a relatoria também. Então, para evitar um ringue eleitoral, o governo pretende, pelo menos, alocar algum aliado seu ou na presidência da comissão ou na relatoria. E eles apostam muito também em repetir o feito da CPI, da CPMI da Covid, né? Onde foi muito defendida por membros da oposição, mas acabou servindo para investigar os dois lados, né? Então, certamente vamos ver fortes disputas nessa CPI, que muito provavelmente será mista, porque vai equilibrar o jogo entre senadores e deputados, e como temos eleições à vista, o protagonismo não só ficaria com a Câmara. Então, provavelmente, vamos ter também a composição de senadores. Vai ser uma disputa dura e, muito provavelmente, vamos ver um palanque eleitoral nos depoimentos do segundo semestre do ano.